Então, Rui Costa, fala um pouquinho sobre você, né? E esse apostolado tão lindo e maravilhoso. Então, o apostolado, eu sou o Rui Costa, tenho 49 anos, sou português, tenho a minha família, 4 filhos, sou casado, e o apostolado começou muito tempo antes de ter casado. Era um jovem, tinha estado em Fátima num retiro de jovens, e a pedido do Papa João Paulo II, em que o Papa João Paulo II pediu aos jovens na altura: quereis ser jovens evangelizadores de Cristo? E nesse retiro foi uma preparação em que nós tivemos que assumir esse compromisso. E os que estavam lá presentes disseram: sim, queremos. E cada vez, sempre que íamos lá a Fátima, era renovado esse compromisso, não é? E depois de terem terminado esse período, quando cheguei a casa depois desse retiro, que foi muito, muito importante para mim, espiritualmente falando, foi muito importante. Cheguei a casa e o meu pai tinha um livro lá em cima da mesa, vários livros. Ele tinha comprado num encontro que ele foi, e tinha vários livros. E um dos livros que se destacava era um livro que se chamava O Advento, a Montanha de Garabandal, O Advento. E eu perguntei ao meu pai: olha, este livro, já leste o livro? O meu pai não tinha lido ainda o livro. E eu disse: então, posso pegar no livro e começar a ler? Ele disse: claro que sim, podes ler o livro. Então peguei naquele livro. Até na altura não era uma pessoa que lesse muito. Estava a chegar de Fátima, não é? Coração aberto, alegre, uma predisposição para ler sobre as coisas de Deus, não é? Nossa Senhora. E posso dizer aqui entre vocês que realmente isto tocou-me profundamente. Acreditei naquele preciso momento, não sei explicar o porquê, mas acreditei que as aparições eram verdadeiras. No meu coração eu senti: isto é um tesouro escondido, não é? Tem que se falar sobre Garabandal. O que é certo é que a primeira fase foi uma fase mais de ler o livro, e depois relia o livro, e o tempo foi passando, entretanto também nos meus estudos, etc. E sempre que estava assim um bocadinho mais em baixo, quando chegava à casa dos meus pais, ia sempre procurar o livro, não é? E ia à mesinha de cabeceira e procurava o livro, e estava ali a ler o livro mais uma vez, não é? Eu li aquele livro, que era um livro pequenino, não tinha muitas páginas, mas para mim era um livro que me tocava. E só mais tarde, depois de me casar em 2003, portanto foi em 2007, estávamos em 2007, portanto esse tal primeiro encontro foi com Garabandal, foi no 1991. E o próximo encontro foi em 2007, portanto já tinha passado muitos anos. E foi do 12 para o 13 de outubro de 2007, estava a dar um filme sobre Fátima, era o Milagre do Sol, e eu estava a fazer zapping na televisão, não é? Estava a dar outras coisas e acabei por voltar àquele filme sobre Fátima. E o que é certo é que quando terminou o filme de Fátima, lembrei-me de Garabandal, de novo. E até virei-me para a minha mulher e disse: Cristina, amanhã temos que ir à casa dos meus pais e procurar o livro de Garabandal. E a minha mulher disse: Garabandal? Porque eu nunca tinha falado, que é algo que... Porque é que eu não falei de Garabandal durante o tempo depois que nós casamos, em 2003? Então para mim foi foi através de Fátima lembrei-me de Garabandal, ou seja, e por isso é que eu considero que Garabandal nasceu em Fátima. E mal sabia também que o bispo Dom Venâncio, um bispo da altura das aparições de Garabandal, disse: Garabandal é a continuação de Fátima. E para mim, se eu olhar para o apostolado, onde é que o apostolado nasceu? Foi em Fátima. E isso para mim é uma alegria imensa. E a tal missão do Papa João Paulo II, ser de jovens evangelizadores. Na altura eu não sabia muito bem como evangelizar, mas eu sinto no meu coração que Deus me deu esta oportunidade de evangelizar através de Garabandal. Por isso é um bocadinho da história de Garabandal. E depois, a partir do primeiro encontro, fui para Garabandal pela primeira vez em 2008, depois
desse segundo encontro com o Garabandal, e desde desse momento em que cheguei a Garabandal e estava na altura lá Maria Saraco, que é uma das evangelizadoras de Garabandal desde as aparições, desde 65, ela ensinou-me praticamente tudo, não é? E tive a graça dela ter estado lá na altura quando eu fui lá a primeira vez. A providência divina, sem dúvida, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E senti ali em Garabandal, não é, esse apelo para Rui, faz a tua missão e tenta divulgar em português sobre Garabandal. E o apostolado depois as coisas foram acontecendo, não é? A providência de Deus e até aos dias de hoje, não é? Basicamente é isso, e Nossa Senhora tem-nos dado tantas graças e oportunidades de evangelizar e falar de Garabandal e dar a conhecer a mensagem de Cristo através da nossa mãe, que apareceu ali em Garabandal a 4 crianças, não é? Aliás, ela apareceu não só para as 4 crianças, mas para todos nós. Elas só foram instrumentos, não é? Desígnios de Deus para todos nós e para os sacerdotes. Ou seja, nosso amigo Rogério, a graça atual bateu, né? No Rui. Exatamente. Você vê como é que as coisas. Fátima ajudou ele a lembrar de mensagem de um livro que eu tinha lido em 91, depois desse encontro. Depois desse João encontro. João Paulo II. Exatamente. E você vê como que é isso exatamente. O papel da graça atual para despertar ali o apostolado que, né, daria tantos frutos, como está dando frutos até agora. Sim, graças a Deus. Atingindo talvez o auge, nós estamos vivendo agora um auge, de repente, dessa mensagem, né, Rui? Mas é verdade, o auge tem acontecido muito nos últimos anos, e até em particular até sacerdotes que agora falam de Garabandal e que ajudam a promover a mensagem de Garabandal. E cada vez mais pessoas procuram saber mais sobre Garabandal e quando descobrem, é uma alegria para elas, não é? Dizem, como é que foi possível, a maior parte das pessoas perguntam, como é que foi possível isto estar escondido durante tanto tempo, não é? Desde há 50 anos, como é que não divulgaram? Eu acho que acho que as coisas acontecem e nós sabemos, não é? É tudo providência de Deus. E acho que estamos realmente numa altura em que realmente é preciso falar de Garabandal mais do que nunca. E isso está a acontecer, não é? Isso está a acontecer aos poucos, mas é como falaram, nota-se, não é? Nota-se realmente esse crescer de procurar por Garabandal. Garabandal tem algo a dizer ao mundo, não é? Ao mundo. Garabandal, para mim, todas as aparições de Garabandal que ocorreram aconteceram nos anos 60, mas a mensagem é precisamente para os tempos em que nós estamos a viver agora. Agora. É. E assim se deu em outras aparições de Nossa Senhora, né, também, que elas realmente foram preparando, né, o povo de Deus para que no momento oportuno isso pudesse dar um boom, né? Sim. Então, nós estamos falando, né, sobre Garabandal. O Rui Costa compartilhou com a gente aqui um pouquinho de como isso surgiu, né, quando a graça atual bateu, e é isso que Deus quer, né? Ele sentiu esse chamado, ele não ficou argumentando como fazer, como seria, que jeito ele ia fazer. Ele simplesmente acolheu esse chamado, né, Rui? Sim. E exatamente. Graças a esse sim seu, né, exemplo de Nossa Senhora, nós podemos dizer hoje que o seu apostolado é o maior apostolado sobre Garabandal do mundo? Não, existem outras pessoas como eu que fazem esse trabalho. Um dos principais divulgadores de Garabandal, aliás, o primeiro que começou a falar de Garabandal foi o Santiago Lanús, da Argentina. Ele divulgou o Garabandal desde os anos 80 e mesmo antes dos anos 80, a Maria Saraco dos Estados Unidos também divulga desde 1965, precisamente o último ano das aparições de Garabandal. Ela presenciou quando Nossa Senhora apareceu para dar a última mensagem, até foi o Arcanjo São Miguel, mas depois falaremos sobre isso, que ela esteve lá presente. Então o apostolado dela nasceu em 1965, depois desse impacto que ela teve, não é, desse momento da aparição de Nossa Senhora. Então Maria Saraco, o Santiago Lanús,
e outros divulgadores também no Canadá, o próprio apostolado também do Joey Lomangino, que está muito ligado a Garabandal, começou logo a partir de 63, 64, e que é impressionante, divulgou Garabandal na Austrália, na Irlanda, nos Estados Unidos, em África, mas mais aos países de língua inglesa, não é? Aos países de língua inglesa. O Santiago Lanús mais aos países de língua espanhola. Então, na língua portuguesa, havia muito pouca informação, não é? E aquilo que eu senti quando saí de Garabandal naquele dia, em março-abril de 2008, foi de sentir que havia necessidade de passar essa mensagem para português, não é? Porque não havia praticamente nada, e essa foi a grande, por isso é que o apostolado chama-se Apostolado de Garabandal em língua portuguesa, porque o objetivo foi divulgar também em português, porque nas outras línguas já havia muita coisa, não é? Graças a todos esses divulgadores. Por isso, todos nós com a sua missão, não é? E uns em língua portuguesa, outros em língua inglesa, em língua espanhola, e todos sempre na mesma missão, que é única para todos, não é? Mas cada um na sua própria língua. O interessante, Charles, do que eu tive acesso à história de Garabandal por meio daquele filme Garabandal, Só Deus Sabe. Ah, sim, foi uma graça muito grande. Foi por causa daquele filme, né, eu procurando, maravilha. E aí a gente buscando as coisas de Deus lá, e de repente cai lá na minha playlist esse filme, e foi quando tudo começou, a busca e o interesse pelo tema. E aí, como é que foi o seu interesse pelo Garabandal? Então, o meu, eu posso dizer que realmente foi uma concretização do grande chamado das aparições de Nossa Senhora, que é a conversão, né? Eu fiquei um tempo afastado, né, da igreja. Né? Quando a gente fala da igreja, né, não é só no sentido de participar, de frequentar, mas longe da graça de Deus, né, longe dos caminhos de Deus, né? E quando Deus me trouxe de volta e despertou ali a minha inteligência, né, iluminou a minha inteligência, né, e tirou a cegueira dos meus olhos, uma das primeiras coisas que me veio no coração é acordar porque Jesus está voltando. E esse acordar porque Jesus está voltando e que eu estou fazendo da minha vida, ele me apresentou Garabandal e Medjugorje. Incrível. Graças então, a Deus. E me veio aqui, nada por acaso. Nossa Senhora de Fátima, que talvez seja a aparição mais conhecida, né, a nível mundial, né? Sim. Em Portugal, foi em Portugal, em Fátima, em Portugal. Então, como poderia estar sendo divulgado Garabandal, que é uma continuação de Fátima, em todo o mundo, e ficar de fora Portugal e Brasil? Sim. Então a sua missão, Rui, sim, sem dúvida, é verdade, né? A sua missão é porque, não, peraí, o Brasil e Portugal tem que ser, né, especiais nisso aí. É verdade, e é interessante isso, porque as primeiras pessoas que começaram a contactar para saber mais sobre Garabandal foi no Brasil. Foi uma família de Belo Horizonte que queria, não é, saber mais sobre Garabandal e queria lá ir a Garabandal. Então pediu ao apostolado se nós poderíamos orientar ou ir ao encontro da história de Garabandal, e mesmo estando lá em Garabandal. Então é uma graça especial, porque o apostolado tem essa missão que é Portugal e no Brasil, não é? Que somos países irmãos, e sinto que é essa a vontade de Deus, não é? O caminho abriu-se por aí, e serem as primeiras pessoas a contactar o apostolado, pessoas do Brasil, é uma alegria imensa, não é? É quase dizer assim, Rui, é por aqui, não é, que tens que seguir. Tanto que o apostolado de Garabandal, ele é formado por pessoas de Portugal e do Brasil. Nós temos pessoas do apostolado em Curitiba, pessoas do apostolado em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belém, no Nordeste. Então somos todos irmãos, não é? Estamos ali para o mesmo, e por isso Portugal e Brasil se unem nessa missão de divulgar em português, não é? E isso é maravilhoso, não é? Os caminhos que Deus faz. E a rainha da terra de Santa Cruz é Nossa Senhora, né? Se a gente pegar lá na história, né, do Brasil e Portugal, né, com a rainha, a gente vai ver que Nossa Senhora, ela foi
coroada como rainha da terra de Santa Cruz. Então, Isso é impressionante, sem dúvida. Deus já preparou tudo, muito antes de tudo isso acontecer agora, já preparou os caminhos todos, não é? É incrível. Então, pessoal, aqui foi um pouquinho sobre o apostolado, né, do Rui Costa. Então, nós, né, daqui do Brasil, pessoal de Portugal, né, tiver a oportunidade de acolher o apostolado, né, do Rui Costa, onde ele faz parte, como ele disse, né, tem outras pessoas que estão à frente também, né. Então, você aí da sua cidade, né, seja em qualquer região do Brasil, se puder acolher, sempre que ele puder estar aqui no Brasil, ele vai estar sempre à disposição para poder estar levando essas mensagens, né, esse conhecimento para nós, como fez aqui, né? Nós aqui de Goiânia, né, do Santuário Basílica Sagrada Família, é o nosso primeiro podcast do Sistema São José Mergulhando em Águas Profundas, e tivemos a graça desse primeiro podcast, né, já ter o Rui Costa aqui trazendo isso. É São José que existe, né, Rogério? São José. Eu é que tenho a graça de estar aqui convosco, não é? Neste vosso projeto maravilhoso, e que tenho a certeza que derramará muitas graças aqui no Brasil. Amém. Amém. Então isso foi sobre o apostolado, né? Um pouquinho sobre o apostolado. Rogério, você quer trazer um outro assunto? A gente viu um pouquinho do apostolado. Quando nós estávamos falando sobre os títulos de Nossa Senhora, eu fiquei pensando, Rui, Nossa Senhora do Carmo de Garabandal. Por que Nossa Senhora do Carmo?